Qual seria a medida cabível ao agente que descumpre uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha de afastamento do lar imposta pelo delegado de polícia? Bem, primeiramente, cumpre ressaltar aqui quando que é possível que o delegado de polícia ele aplique esse afastamento do lar ao agressor. O artigo 12C da Lei Maria da Penha vai estabelecer que, verificada a existência de um risco atual ou iminente, seja a vida, a integridade física ou psicológica da mulher, e o município ele não seja sede de comarca, o delegado de polícia ele pode afastar esse agressor do lar para proteger a integridade física ou psicológica dessa mulher. Subsidiariamente, quando não haja ainda delegado de polícia na comarca, poderá outra autoridade policial fazer as vezes. Nesses casos em que nós não temos essa autoridade judicial para afastar, a lei estabelece que a autoridade do delegado de polícia ou mesmo do policial deverá comunicar ao juiz no prazo de 24 horas que, em mesmo prazo, deverá decidir acerca da manutenção da medida protetiva de urgência. Contudo, a celeuma se dá aqui no que toca ao descumprimento de medida protetiva de urgência por parte da autoridade policial ou do delegado de polícia de qual crime poderia incorrer esse agente. Primeiramente, cabe salientar aqui que não vai se aplicar o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que trata ali do descumprimento de medida protetiva de urgência. Uma vez que esse artigo ele estabelece que essa medida protetiva ela deve ter sido imposta pela autoridade judicial. Uma vez que essa medida ela seja imposta pela autoridade policial, não há que se falar em aplicação do artigo 24A da Lei Maria da Penha, ou seja, afasta-se aqui a tipicidade do artigo 24A. Contudo, parcela da doutrina discute se nesse caso seria possível a aplicação do crime de desobediência previsto lá no Código Penal. Contudo, tem prevalecido tanto na jurisprudência do STJ quanto na doutrina que não é cabível sequer o crime de desobediência. Mas qual seria o argumento trazido pelo STJ para que não se aplique nesses casos tal crime? O STJ entende que não é possível a aplicação do crime de desobediência quando nós temos em lei uma sanção, seja de natureza civil, seja de natureza administrativa, seja de natureza processual, sem que essa medida ela também ponha a salvo que vai caber de forma cumulativa o crime de desobediência. Nesses casos, nós temos uma sanção de natureza processual cabível a esse descumprimento. O artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal vai estabelecer que cabe a prisão preventiva para assegurar a manutenção dessas medidas protetivas de urgência. E quando nós observamos esse artigo, ele não vai estabelecer que lá também o agente vai incorrer em um crime de desobediência. Para que o agente ele incorresse na prisão preventiva, mas respondesse por esse crime, o artigo 303, inciso 3º, teria que ser expresso nesse sentido. Uma vez que não há essa previsão, a medida cabível desse descumprimento de medida protetiva de urgência imposta pelo delegado de polícia é apenas a aplicação da prisão preventiva. Então, nesses casos, não é possível falar de aplicação nem do artigo 24A, nem do crime de desobediência. Esse mesmo argumento utilizado, ele já vinha sendo utilizado anteriormente, quando nós não tínhamos a aplicação do artigo 24A. A jurisprudência do STJ entendia que, mesmo no caso de descumprimento de medida protetiva imposta pela autoridade judicial, como nós não tínhamos uma tipificação específica, o fato ele seria atípico. E agora esse argumento ele é trazido também para esse descumprimento de medida protetiva determinada pelo delegado de polícia. Esse mesmo argumento ele é utilizado lá na lei de trânsito. Nós temos duas decisões do STJ separando que vai haver crime de desobediência quando o agente ele descumpre uma ordem de parada de uma autoridade policial. Em contrapartida, quando o agente ele descumpre uma ordem de parada de uma fiscalização de trânsito, não vai haver aplicação do crime de desobediência, justamente por esse argumento que já foi mencionado. Porque quando o agente ele descumpre uma fiscalização de trânsito, o Código de Trânsito ele já estabelece uma sanção administrativa para isso. E lá também ele não põe a salvo que esse agente ele pode responder pelo crime de desobediência. Já quando esse agente ele descumpre uma ordem de parada em um contexto de policiamento, nós não temos nenhuma sanção administrativa, civil ou processual prevista em lei. Então, nesses casos, é possível a aplicação do crime de desobediência.
Então, em que pese ali o delegado de polícia ele possa afastar esse agressor do lar, se essa medida for descumprida, não vai caber nenhum crime, o delegado vai poder apenas representar por uma medida de cautelar real, cautelar pessoal de prisão preventiva e não se aplicará em nenhuma conduta típica.